Cara, e você falou ali da tradição trabalhista, né? Eu queria entender um pouco assim de qual é a sua visão na relação trabalhismo e marxismo, em que sentido, tá? Que, por exemplo, existem figuras do trabalhismo que são bastante polêmicas em relação ao papel que eles tiveram no trabalhismo num momento onde o fascismo, ou enfim, alguns desafios aí relacionados à perseguição, né, comunista no mundo, teve essas contradições, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que, a partir de Getúlio Vargas, o trabalhismo vai se desenvolvendo, e pelo menos nessa minha visão, tá? Quando chega no Brizola, o Brizola, claro, não só o Brizola, né? Eu acho que o Brizola é o símbolo, o ícone dessa ascensão do trabalhismo no Brasil, depois do Getúlio Vargas, dessa ascensão, dessa manutenção do trabalhismo. E eu acho que, obviamente, o discurso do Brizola ele é muito mais contemporâneo, ou melhor, ele tem o contexto de não ser, talvez, ter tantas contradições como tinha, por exemplo, Getúlio Vargas em relação a sua contribuição para o que a gente hoje chama de trabalhismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não percebo, e aí pode ser um erro meu, tá? Um desconhecimento, uma ignorância minha, que o marxismo, ao longo do trabalhismo, eles estiveram mais próximos, entendeu? Ou eles, digamos, se retroalimentaram, que fosse, né? Estou falando isso por quê? Porque, para mim, apesar do marxismo não ser dentro da tradição trabalhista algo muito observável, algo que se destaca, né? Me parece que, do que eu acompanho do seu canal, que a sua análise é que falta ao trabalhismo justamente algumas coisas que a gente encontra ou que a gente aprende dentro do marxismo, né? Então, ou seja, o trabalhismo, de certa forma, ele fica mais viável se aproximando do marxismo, pelo menos do que eu acompanho no seu canal, um pouco do que eu entendo, assim. O que você acha? Ou você acha que você resgata mesmo uma tradição marxista do PDT e que, por acaso, eu sou ignorante e não conheço? Não, primeiro, eu acho que tanto Getúlio e Brizola, né, como dirigentes do velho Partido Trabalhista Brasileiro, e no caso do Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, fundador, tanto Getúlio quanto Brizola acumulam na sua história os erros e acertos do movimento trabalhista brasileiro, sabe? E eles têm méritos e eles têm defeitos. O Brizola também tem muitos defeitos, não é só o Getúlio. Sim, sim. Sabe? É que perto do Getúlio eu acho que o Brizola é quase inocente, né? Não, justo. Agora, eles têm méritos e erros, né? Eu acho que, por exemplo, o maior mérito do Brizola foi o seu nacionalismo revolucionário, que ele foi adepto nos anos 60, sabe? Ali na esteira da campanha da legalidade. Mas, olha, a PR, essa discussão é muito, muito presente quando a gente fala de APR. Existe esse questionamento de trabalhistas que não se acham, não se consideram marxistas, e de não trabalhistas, às vezes até marxistas, não de todo mundo. Existe esse questionamento. Isso é válido, isso é comum. Eu acho que a PR ela reivindica, no final das contas, a tradição do trabalhismo brasileiro enquanto cultura política, enquanto linguagem, enquanto símbolo, enquanto resgate da trajetória histórica, enquanto uso da memória, da identidade fundada pelo trabalhismo brasileiro. E uso o marxismo enquanto ciência, enquanto método, teoria, sabe? E aí eu acho que isso fica muito evidente na diferença, e a gente pega os teóricos da história do trabalhismo, tanto do PTB quanto do PDT, fica claro com a diferença entre um Alberto Pasqualini, um Fernando Ferrari, que são dois nomes do nacional reformismo do PTB. O Fernando Ferrari até, pra você ter ideia, o PRTB, que hoje é do Papo Marçal, tem trabalhista no nome, não é à toa. Era uma linha do trabalhismo, claro que não tem nada a ver com o Marçal, né? Mas era uma linha do trabalhismo à direita, fundado pelo esse Fernando Ferrari. Então a diferença de nomes como Alberto Pasqualini, Fernando Ferrari, de um outro lado, Darcy Ribeiro, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Muniz Bandeira, que são todos, eu citei todos aqui marxistas, a diferença deixa claro que não existe uma linha marxista ou não marxista correta no trabalhismo,
sabe? Os conceitos fundamentais do marxismo, luta de classes, revolução, comunismo, ditadura do proletariado, revolução, já falei, não são esquecidos em nome do trabalhismo por nós. Não precisam ser, não há contradição, sabe? Especialmente na América Latina, apresentar uma força revolucionária, uma organização revolucionária como a nossa, como continuidade de processos socialistas, isso o trabalhismo sempre foi, e libertadores, de libertação nacional, é comum. Né? É uma história de somos herdeiros legítimos de heróis nacionais e vamos concluir a sua missão. Isso não é só narrativa, isso é verdadeiro, sabe? Então, e na minha visão, eu acho sim que mesmo que eles não estivessem diretamente juntos, a esquerda do século XX, de uma parte do século XX, no caso, e as grandes realizações nacionais do Brasil no século XX, então a fundação da Petrobras, a fundação da Vale, da Eletrobras, que mais? A criação da CLT e da legislação trabalhista, tudo isso é obra do trabalhismo e do marxismo, dos comunistas. Eu acho que existe um discurso errado de trabalhistas que dizem que o Getúlio fez tudo sozinho e que o movimento comunista não fez nada. Existe um discurso errado dos comunistas que dizem que foi só a pressão popular dos comunistas e que o trabalhismo e o Getúlio não fez nada. Os dois estão errados. A pressão, a mobilização popular que o comunismo, o PCB na partidão criou, e que o trabalhismo também criou, porque é também mobilização, a nível de mobilização popular, isso, o trabalhismo era craque, e a caneta na mão do Getúlio, os dois juntos fizeram as grandes realizações do século XX, e é o que eu reivindico, sabe? Uma esquerda que seja nacionalista, naquela época o partidão era nacionalista, era patriótico, e que saiba fazer essa mobilização patriótica das massas em nome das reformas, em nome da transformação revolucionária ou não. E eu acho que essa construção do socialismo no Brasil passa por uma relação dialética do movimento revolucionário, da vanguarda revolucionária, com o movimento de massas nacionalista e popular. Eu acho que essa era uma coisa que o movimento comunista podia ter feito no século XX junto com os trabalhistas. Então, os trabalhistas e os comunistas, eles não foram... eles tiveram divergência em muitas vezes mesmo. Eles foram inimigos muitas vezes, sabe? O PCB, eu falei aqui do Pasqualini, apesar de eu ser crítico, e admiro também, mas sou crítico ao Pasqualini, o Pasqualini foi candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, não lembro o ano. E o PCB se uniu com o partido do Plínio Salgado contra o Pasqualini. Então, é isso, existem essas contradições grandes, sabe? Da história tanto do PTB quanto do PCB. Agora, eu acho que são esses os movimentos que fundaram as grandes transformações sociais. E aí, para uma área mais teórica, mais ideológica, existe uma tentativa de caracterizar o trabalhismo brasileiro como uma espécie de social-democracia nórdica, sabe? Adaptada ao Brasil, enfim. E, na minha opinião, é uma maneira de simplificar e de falsear nossa tradição política. O trabalhismo, isso é uma coisa que a gente traz muito na PR, para além de qualquer coisa, é uma tradição viva e que acompanha as agendas sociais, as demandas populares de um contexto histórico da classe trabalhadora brasileira, sabe? Isso é uma coisa que quem vai explorar muito é o Muniz Bandeira, num livro que chama Trabalhismo e Socialismo no Brasil. Toma nota aí das recomendações. Então, eu acho que muitas vezes, muitos trabalhistas, inspirados pelo seu histórico anti-imperialismo, pelo seu nacionalismo, sua sede de reformas estruturais, deixam de encontrar, isso é natural quase, deixam de encontrar na democracia liberal a possibilidade dessas reformas, dessas mudanças. E isso leva eles ao comunismo, né? Eu vejo o trabalhismo da seguinte maneira: para mim é uma tradição política nacionalista de esquerda, porque nacionalismo de direita é outra coisa, a gente tá noutra, tá? Anti-imperialista e que tem como objetivo central a proteção formal aos trabalhadores, sabe? A construção da soberania nacional. E tudo isso deságua na construção do socialismo brasileiro, sabe? E nacional, eu disse no início, porque é originária de brasileiros e procura resolver as contradições brasileiras.
Eu acho que é uma adaptação das correntes de libertação nacional de todo mundo à realidade do Brasil. Então, eu não acho que tenha, até na história, vou botar assim, não existe contradição. O velho PTB também tinha marxistas. A gente tem a Vânia Bambirra e o Teotônio dos Santos, que eu já citei umas 18 vezes aqui, eles não foram só do PDT, eles foram fundadores do PDT, mas as pessoas não sabem, eles foram do PTB também, eles foram da juventude do PTB, que era a ala moça do PTB. E tem outros nomes, sabe? E no PDT também a gente tem Muniz Bandeira, e nomes, isso são grandes, né, os teóricos. Nomes de militantes, aí pelo amor de Deus, aí não tem nem como citar, porque eu nem conheço todo mundo. A PR, eu acho que ela formaliza, enquanto núcleo de base original do partido, oficial do partido, não é corrente, mas uma tradição dentro do PDT que sempre existiu. Sempre existiu um núcleozinho marxista ali. E que reivindicava esse caminho, né? No próprio Central do Trabalhismo, a gente tem um vídeo que eu acho que chama Comunistas do PDT, o que é a PR, alguma coisa assim. E que é uma resposta de um amigo meu, na verdade, que é um intelectual da PR, que chama Daniel Albuquerque. Ele responde essa questão. Cabe trabalhismo quer dizer, cabe comunismo no trabalhismo? Cabe marxismo? E ele responde sob esse ponto de vista histórico, que daí... enfim, a gente tem milhares de exemplos, né, de uma tradição tão complexa como o trabalhismo, que carregou tanto esses nacionais reformistas, nacionalistas de esquerda, mas que não eram marxistas. Eu citei alguns aqui, eu cito outros. Guerreiro Ramos foi hiper importante para a história. Ele não foi marxista, inclusive ele faz uma crítica, ele é um pouco distante do marxismo, inclusive. E outros que eles citam sobre o ponto de vista histórico, sobre o ponto de vista filosófico, que não há nada que impeça qual que é a tradição filosófica do trabalhismo que faz com que a gente não possa ser adepto do materialismo histórico dialético. Isso não existe. Simplesmente, sabe? Nada faz com que a gente não possa ser, sabe? E eu não estou citando aqui o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele sai do PCB, ele foi do Partidão. Ele sai do PCB, no contexto ali do suicídio do Getúlio, porque ele começa a achar que as reformas do trabalhismo eram viáveis, né? Ele era ministro do Jango, ele foi a favor da resistência contra o golpe, o Jango foi contra, e o Brizola também foi a favor, o Jango foi contra. E ele vai para o exílio, ele volta do exílio, o Jango morre no exílio, o Darcy ele volta do exílio, mas no exílio ele escreve. E tem todos os livros que ele escreve no exílio ou depois, fica claro uma coisa, ele desistiu do horizonte das reformas dentro da democracia liberal. Ele desistiu disso, e ele adotou de novo, igual lá no velho PTB, no PCB, desculpa, essa perspectiva revolucionária. O Darcy, no Dilema da América Latina, que é um livro pouco comentado do Darcy, e que para mim é um dos melhores, ele fala, se você quer o caminho das reformas, você precisa, primeiro, antes de qualquer coisa, da Revolução Brasileira. Senão, não vai ter reforma nenhuma no Brasil, porque a estrutura, os limites da democracia liberal não permitem, por diversos motivos, que daí a gente pode aprofundar aqui.